Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elson e hoje nós teremos uma aula integrada com as disciplinas Gestão Financeira e Organização e Dinâmica na Escola do Ensino Fundamental e Médio. Essa aula terá em torno de 40 a 50 minutos. Nós começaremos com Gestão Financeira e concluiremos com Organização e Dinâmica na Escola do Ensino Fundamental e Médio. Vocês receberão o material de apoio de cada disciplina junto com as respectivas avaliações. Vamos lá. Então, nós vamos começar com a gestão financeira, que é basicamente nós aprendermos a gerenciar receitas e despesas sob a orientação do projeto político-pedagógico da escola. Então, tudo que acontece na escola tem que estar sob o regimento escolar que está previsto no PPP da escola. Então, o PPP é o documento oficial daquela instituição e ele precisa prever todas essas situações, dentre elas a gestão financeira também. Então, quem constrói esse PPP são pessoas, mas essas pessoas, a partir do momento que constrói o PPP, elas ficam sob as regras, as normas e as orientações desse próprio PPP. Então é como se eu criasse algo que eu fosse obedecer na sequência, né? Então, qual o objetivo dessa disciplina? Ela tem como objetivo situar a escola no sistema de administração pública da educação. Então, eu preciso mostrar para vocês, através dessa disciplina, que ela está dentro dessa administração pública, né? Relacionar também, eu posso colocar como objetivo, relacionar as práticas de gestão financeira na escola aos princípios básicos da administração pública. Também eu poderia colocar como um objetivo dessa disciplina. Nós vamos ter que trabalhar também a gestão financeira como uma das competências da escola, né? Também nós vamos identificar as fontes de financiamento público da educação e também privadas, utilizar adequadamente os instrumentos de prestação de contas. Então, são esses pontos principais que nós vamos trabalhar como objetivo dessa disciplina. Tudo bem? Então, se ao final dessa disciplina nós tivermos situado ela na administração pública, relacionar essa disciplina com os vários pontos da administração pública, com seus princípios, trabalhar a gestão financeira como uma competência escolar, identificar as fontes de financiamento e utilizar adequadamente essa prestação de conta, nós teremos êxito com a disciplina. Tudo bem? Então, para iniciar, nós precisamos entender que toda e qualquer gestão financeira, seja dentro de uma instituição escolar ou não, ela precisa trabalhar com esses 3 pontos: organização, responsabilidade e transparência. Mas esses 3 pontos eles são resultados de uma orientação do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Então, quando você estudar para concurso público, que é pedido a lei 11.112 ou pedido a lei, a Constituição Federal, nesse artigo 37 é o que cuida da administração pública. Então, nós precisamos ver alguns princípios da administração pública. No artigo 37 da Constituição, ele prevê esses princípios, que nós chamamos de LIMPE, que é L-I-M-P-E. Antigamente era o LIMPE sem o E, mas eu vou explicar daqui a pouco o que significa cada um deles. Primeiro nós temos a legalidade. Então, a legalidade, como eu coloquei aqui, é a obrigatoriedade dos servidores de fazerem apenas o que está previsto na lei. Então, toda vez que um servidor faz algo que é além ou aquém da lei, ele deixa de cumprir o princípio da legalidade. É um princípio constitucional e você pode perder seu emprego se você não cumprir o princípio da legalidade. Então, se eu pudesse colocar em poucas palavras, legalidade é a obediência ao que a lei prescreve. Então, a lei prescreve isso, eu obedeço e acabou. É a minha legalidade, é meu L. O I, de impessoalidade, em relação à própria administração pública,
Vedação de promoção pessoal de agentes públicos em quaisquer atos, obras, serviços, publicidade de atos, programas e campanhas. Que eu poderia resumir, são os atos da impessoalidade, eles devem atender aos interesses da comunidade de forma impessoal. O que é isso? Eu não me promover através do meu ato, né? Eu não promover outras pessoas, eu tenho que trabalhar de maneira impessoal, bom? Que eu atenda a comunidade de maneira impessoal. É um dos princípios da administração pública. Moralidade administrativa, não basta a obediência ao princípio da legalidade, exposto acima. Aqueles que lidam com interesse e patrimônio público devem também seguir padrões éticos esperados em determinada comunidade. Então, além de eu seguir o princípio da legalidade, algumas pessoas dizem, então já basta o princípio da legalidade. Não. Eu preciso trabalhar moralidade, que nada mais é do que a aplicação de regras rígidas regida pela ética, né? Então, e que essas atitudes, que essas minhas ações, elas estejam em perfeita harmonia com o que a lei prescreve, né? Para proteger o interesse público. Então, o que é a moralidade? Ela é a aplicação de regras regidas pela ética. Então, é ético fazer isso. É falta de ético fazer aquilo. Então, por exemplo, pode não ser ilegal eu contratar, vamos dizer assim, um comércio, né? Você vai lá aqui na merenda escolar, aí da minha cidade, eu sou diretor. Eu vou e contrato o comércio do meu pai, né? Tá lá o comércio do meu pai como fornecedor da merenda escolar. Se ele seguiu todas as regras, o protocolo direitinho, é ilegal? Não, mas é imoral. Né? Eu estou ferindo o princípio da moralidade. É imoral fazer aquilo. E tem vários outros atos que eu posso estar dentro da legalidade, mas não estou dentro da moralidade. Isso eu posso ser punido também. Então, eu preciso fugir de toda e qualquer atitude que esteja longe da ética. Porque se estiver longe da ética, vai estar longe desse princípio da moralidade. A publicidade, os atos praticados pela administração pública devem ser publicizados oficialmente para conhecimento e controle da população. Então, a publicidade nada mais é do que os atos devem ser divulgados o mais amplamente possível. Então, eu vou estabelecer, junto com a minha comunidade, como eu posso informar os meus atos. Precisam ser amplamente divulgados. E a eficiência exige o desfecho satisfatório em tempo razoável em prol do interesse público e segurança jurídica. É praticamente fazer mais e melhor com os mesmos recursos, né, que você tem. Antigamente nós tínhamos o LIMP sem o E. A partir de 98, Fernando Henrique Cardoso colocou a eficiência como princípio da administração pública. Aí onde mora a discussão hoje que está andando no Brasil inteiro. Então, assim, o atual governo, Bolsonaro, ele está fazendo uma reforma administrativa, que é exigindo a eficiência no serviço público. Com isso, você poderá ser demitido se não satisfizer ou se não atingir o princípio da eficiência. Ou seja, no seu setor, se você gastar menos para fazer a mesma coisa que em outro setor, a administração pública vai lá no outro setor tentar descobrir por que você gastou menos e ele gastou mais. Se ele descobrir que foi falta de eficiência daquele setor, ele pode ser demitido. A pessoa responsável pelo setor pode ser demitida. Então, essa é a discussão. Mas só estão fazendo isso porque está previsto na lei desde 1998. A eficiência nunca foi colocada em prática. Isso aí é outra discussão. Por que não foi colocado em prática? Então, a princípio, nós precisamos entender que o administrador da escola ele está dentro dos princípios constitucionais da administração pública, tá bom? Que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o diretor da escola ele não pode sair gastando a Deus dará
Porque tem um princípio da eficiência, ele precisa ser eficiente com as suas contas, tá bom? Que é atingir o mesmo objetivo gastando menos. Já que nós estamos falando de gestão financeira, nós precisamos entender que a gestão financeira está baseada em duas grandes discussões, que é a receita e são as despesas, as receitas e as despesas, o que entra e o que sai na administração pública. Então, a gente pode ver que ela é regido por lei. Então, administrar o orçamento requer organização, responsabilidade e transparência, a gente viu agora há pouco. A gestão dos recursos públicos é regulada pelas leis federais de direito financeiro. Aqui a gente destaca a 8666 de 93, que é a lei da licitação, né? Tudo precisa ser trabalhado dentro dessa lei. Então a licitação, por menor que seja o contrato, a compra, ela tem que seguir essa lei. O artigo 212 da Constituição diz que a União deve aplicar no mínimo 18% e os estados e municípios 25% de suas receitas em educação. Algumas pessoas confundem isso. Isso que não é o PIB, é das receitas. O que o estado tem de receita, o que os municípios têm de receita, eles são obrigados a aplicar no mínimo 25%. Por exemplo, São Paulo aplica 27%, outros estados não aplicam mais porque não tem. E a União é obrigada a aplicar 18% no mínimo. A gente vai ver daqui a pouco, quando falar de Fundeb, que muda um pouco com relação a isso. A verba que vem do governo federal é distribuída pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, por canais como o Programa de Dinheiro Direto na Escola, que é o PDDE. Né? Então o governo usa esses programas para fazer chegar a esses 18%. Os recursos dos estados e municípios são administrados pelas secretarias de educação, que providenciam itens como estrutura física, carteiras e pagamento de funcionários. Existe ainda um montante arrecadado em eventos ou em parcerias com o setor privado. Isso pouco acontece no Brasil, é outra discussão que está tendo hoje no Brasil. Nós fazemos como se faz nos Estados Unidos. A lei no Brasil ela é muito tímida com relação a isso. Então, o setor privado pode investir na escola pública, pode investir através de parcerias. Nós tivemos um caso aqui em Teresina, um grupo muito grande aqui de lojista do Piauí, ele entrou em contato com a escola porque ele estava reformando a quadra dos funcionários lá nessa empresa. E eles quiseram fazer um campeonato e próximo a essa loja, tinha uma escola com a quadra toda quebrada. E o gerente da loja foi lá na diretora da escola e perguntou: vocês querem que a gente equipe toda a quadra, a gente reforma tudo, deixa tudo do jeito que era, e nós fazemos nosso campeonato, e quando nós saímos, nós deixamos tudo que nós fizemos. Então, a diretora assinou o contrato, pediu autorização à Secretaria de Educação, assinou o contrato junto com eles, e foi feito. Eles fizeram o campeonato durante 6 meses, se não me engano. 6 meses depois eles entregaram a quadra novinha. Então, uma parceria público-privado, que ainda é muito tímido, como eu falei. Hoje a discussão é: as universidades federais podem arrecadar, podem fazer arrecadação de um dinheiro privado. A lei hoje autoriza, mas tem uma discussão grande no Congresso para que fins isso. E lá nos Estados Unidos isso pode tranquilamente, mas aqui no Brasil ainda está tá devagar demais a discussão. O futuro é para isso. Então, como é que se poderia trabalhar? A empresa investe na federal, por exemplo, e qualquer pesquisa que tiver naquele investimento é dividido o royalties da pesquisa, os direitos da pesquisa com essa empresa que investiu ali, tá bom? Então é possível sim arrecadar dinheiro privado para instituições públicas nesse sentido. O Fundeb, vocês todos conhecem o Fundeb, mas eu preciso relembrar com você, estadual. Algumas pessoas confundem muito isso. Isso é questão de concurso público até. As pessoas pensam que o Fundeb é federal. O Fundeb não é federal. O Fundeb é um fundo contábil de âmbito estadual.
Então, ele é uma evolução do fundo do Fundef, né? Que foi em 96, final de 96, começou a funcionar em janeiro de 97, contemplava apenas o ensino fundamental e por isso tinha uma vinculação de impostos menores, né? Então, o Fundef, ele durou 10 anos. Em 2007, discutimos novamente 2006, através de uma emenda, número 53. Então, o Fundeb substituiu o Fundef e passou a ter toda a educação básica, como a gente pode ver aqui, olha, de creches até o ensino médio, e junto com elas também educação especial e educação de jovens e adultos, por aí vai. Então, o Fundeb, ele abarcou tudo isso. Mas aí a discussão é, de onde é que vem esse dinheiro? Como esse dinheiro é distribuído? E nós tivemos recentemente uma mudança no Fundeb, né? A gente vai ver daqui a pouco essa mudança, mas antes a gente vai ver como é que esse dinheiro chega até esse fundo, né? Tudo isso para a gente entender como é uma gestão. Eu como gestor da escola, eu preciso saber de onde é que vem esse dinheiro. Onde é que os brasileiros contribuem com tudo isso? Para eu poder explicar para os meus alunos, para os pais, que esse dinheiro não nasce em árvore, que esse dinheiro ele não vem do acaso, esse dinheiro vem sim de contribuição da comunidade. Então, como é feita a composição do Fundeb? Na prática, o Fundeb é composto por 27 fundos, um de cada estado e um do Distrito Federal. Esses fundos são formados por recursos vinculados à educação, provenientes de impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e município. Então, o governo federal ele complementa esse fundo. Esse fundo não é do governo federal. Então, em cada estado, o Fundeb é composto por 20% das seguintes receitas. Para vocês terem uma ideia como é loucura. Vou passar aqui rapidinho, olha. Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que é o FPE. O Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM. Imposto sobre Operações Relativas à Circulação, ICMS. Que é o Imposto de Exportação. Desoneração das Importações. Pra vocês terem uma ideia aqui, a quantidade de impostos, ó. O ITCM, que é causa mortes, o próximo, Imposto sobre a Propriedade de Veículos, que é o IPVA, cota parte de 50% do Imposto sobre a Propriedade ITR, receita da dívida ativa de juros e incidentes sobre fontes acima relacionadas. Então, tudo isso aqui compõe o Fundeb. 20% de tudo isso aqui vai para o Fundeb. Então, quando você emplaca um carro, 20% dali vai para o Fundeb. Emplaca uma moto, 20% dali vai para o Fundeb. ICMS, quando você compra uma lata de óleo, 20% do imposto cobrado da lata de óleo vai para o Fundeb. Entendeu? Então, quando você vende um terreno, quando você paga o imposto de um terreno, está tudo vinculado ao Fundeb. Para vocês entenderem que esse dinheiro não vem do acaso. Então, quanto melhor o Brasil estiver, mais dinheiro vai para a educação. Quanto melhor as exportações, mais dinheiro para a educação. Quanto melhor o movimento no comércio, mais dinheiro para a educação. Quanto mais carro vender, mais dinheiro para a educação. Então, cerca de 90% dos recursos do Fundeb vem de impostos coletados nos âmbitos estadual e municipal, e os outros 10% vêm do governo federal. Então, hoje, atualmente, a gente vai falar da mudança. O governo federal ele é obrigado a compor, a completar com 10%. Então, ele espera todos os estados contribuírem, então ele complementa, para dar os 100%, ele complementa com 10%. Mudou um pouco, a gente vai ver daqui a pouco, o novo Fundeb, agorinha, o que mudou? O novo Fundeb. A Emenda Constitucional 108 torna permanente uma das principais fontes de financiamento da educação no país, o Fundeb, que terminaria no ano de 2020. Também aumenta seu alcance e amplia em 13 pontos percentuais os recursos destinados ao setor pela União. Então nós lembramos que era de 10% e vai para 23%. A gente vai ver como isso vai. E outra mudança importante que agora é um fundo permanente. Não há mais o que se discutir. Não tem esse negócio de 10 em 10 anos. Pessoal, foi uma vitória absurda. Uma vitória nunca esperada. O fundo tornou-se permanente. Não há o que se discutir. Não tem mais essa de barganhar e
discussão. De 10 em 10 anos o governo tinha que derramar dinheiro, muito dinheiro, para deputados e senadores poder votar esse fundo. Agora acabou. Ele é permanente. E outra vitória, que ele passou de 10% para 23%. A gente vai ver como isso vai acontecer. A emenda aumenta os atuais 10% para 23%. Dessa forma, a participação será elevada de forma gradual. Em 2021, começará em 12%, passando para 15% em 2022, 17% em 2023, 19% em 2024, 21% em 2025 e 23% em 2026. Por que isso é bom? Porque é um dinheiro do governo federal, vai desafogar estados e municípios, então a educação vai ser mais financiada pelo governo federal. Dessa forma vai ser muito mais fiscalizada, porque o dinheiro federal ele é muito mais fiscalizado do que o dinheiro estadual e municipal, nós sabemos disso. Então, a emenda prevê que dentro da nova parcela da complementação federal, 15% desse dinheiro, outro ganho absurdo, muito bom para nós, seja destinado para despesas de capital, para investimento em infraestrutura, melhoria de equipamento e instalações, e não somente gasto com despesas correntes. O que significa isso? 15% desse montante, desse repasse do governo federal, vai ter que ser gasto com infraestrutura, investimento. Só para vocês terem ideia, segundo o censo escolar de 2018, com relação à infraestrutura no Brasil, nós temos, olha, de 12% das escolas da rede pública não tem banheiro no prédio, 33% não tem internet, 31% não tem abastecimento de água potável, 58% não tem coleta e tratamento de esgoto, 68% não tem biblioteca e 67% não possuem quadra de esportes. Então, esses 15% vai ser para investir em infraestrutura. E um detalhe que esse dinheiro é federal e, como eu já disse, é bem mais fiscalizado do que se fosse estadual. Ainda dentro da nova parcela de complementação de recursos da União, no mínimo outros 70% serão destinados a pagamento de salário de profissional de educação. Atualmente, esse piso é de 60%. Então aumentou em 10% desse repasse para pagar salários dos profissionais de educação. Antigamente isso era 60%. Em 2019, o Fundeb distribuiu 156,3 bilhões para a rede pública. Então, é um fundo muito importante para a educação e precisa ser cuidado por todos nós, precisa ser observado por todos nós. Então, vendo de onde vem isso tudo, vamos dar uma olhada agora, para a gente ir já para o final dessa primeira etapa, sobre a gestão financeira, a sua autonomia e o PPP. O que é que eu estou dizendo? Depois de eu entender de onde é que vem esse dinheiro, de onde é que é formado esse fundo, eu preciso compreender agora como agir a partir do momento em que esse fundo chega à escola. Então, a gestão financeira da escola é a base que vai sustentar toda a estrutura pedagógica de uma instituição de ensino. Claro, sem dinheiro, educação não anda, né? Então, é a gestão financeira que vai sustentar tudo isso. Tudo na escola precisa de dinheiro, né? Nas escolas, a ferramenta de gestão é chamada de PPP. Toda empresa, toda instituição tem uma ferramenta de gestão. Na escola, essa ferramenta é chamada de PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Trata-se de um documento que serve para referência para que toda a comunidade escolar saiba quais os rumos a instituição de ensino pretende tomar, suas práticas pedagógicas e o planejamento curricular das disciplinas ensinadas. Isso precisa ser bem trabalhado, ser informado. Então, é a partir de suas diretrizes que a direção ela deverá pautar suas ações, né? Então, assim, essa direção ela direciona os recursos conforme os objetivos previstos nesse documento que é o PPP. Então, o PPP deve ser revisado e modificado anualmente, conforme novas demandas surgirem. Participem de sua elaboração a direção, o corpo docente e toda a comunidade que nós sabemos. Ela tem em vista a amplitude desse planejamento, os recursos. Eu preciso, através desse planejamento, vislumbrar quais são os meus recursos e os gastos, as receitas previstas. Eu preciso já estabelecer
no meu projeto político pedagógico. A LDB, no artigo 15, 15º da LDB, estabelece que os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e gestão financeira. Então, muito importante a gente observar que essa autonomia, então, ao afirmar que cabe à escola um progressivo grau de autonomia, a LDB, ela reconheceu que não se trata de autonomia absoluta, mas que mesmo sendo parcial, como ela é progressiva, ela deve progredir até um ponto que lhe garanta o seu pleno funcionamento, né? E nas suas múltiplas dimensões, né? Nas suas diversas dimensões. Gente, olha, e muito importante, o conselho escolar, ele é um importante instrumento de participação da comunidade. Deve ser o maior aliado do gestor na construção da autonomia financeira da escola. Bom, isso é muito importante. Quem vai se enveredar por esse caminho de gestor precisa ter o conselho escolar ao seu lado. Bom, não para poder fazer falcatrua, não, mas é para ele poder, esse conselho poder tutelar, esse conselho poder dar respaldo para a direção. E esse conselho ele é escolar, ele é formado pela comunidade. Despesas, como otimizar o gasto público nas escolas. Então a gente vai ver aqui como otimizar esses gastos públicos na escola. Para a gente finalizar, a gestão financeira, seja na área educacional ou não, deve seguir alguns princípios para obter êxito. São eles os princípios. Primeiro princípio, definição de prioridades. Então, em reunião de representantes de professores, funcionários, equipe gestora, estudante, pais e comunidade, para definir prioridades com a participação da Associação de Pais e Mestres. Então, para garantir a aprendizagem, vale se perguntar algumas coisas. O que é imprescindível? Obras de reparo, formação de professores, materiais. O que é imprescindível? Cálculo correto dos gastos. Quanto mais detalhado for o planejamento, melhores serão os resultados planejados. Elaboração do orçamento geral. Aqui, ele é o detalhamento do plano de gastos. Bom, prestação. E esse detalhamento, ele tem que ver algumas questões. Por exemplo, se eu estou falando de recursos da escola, eu estou falando de receita e gastos. Eu preciso trabalhar bem esses receitas e gastos. Prestação transparente, acompanhado por documentos fiscais justificativos. O relatório de prestação de contas precisa ser aprovado pelo Conselho Fiscal da escola antes de ser divulgado. E eu preciso guardar tudo. Isso está no próximo ponto, olha. Comprovação de gasto, todos os originais de documentos fiscais precisam ser encaminhados ao órgão responsável pela contabilidade. Lá fica disponível para fiscalização do Tribunal de Contas para garantir o controle interno, porém é recomendável manter cópias de tudo. Então, você vai mexer na cozinha, por exemplo, guarda. Bom, então, vai mexer no banheiro, guarda lá separado, a obra do banheiro foi gasto tanto, tá aqui a nota, tudo separado. Você às vezes manda pro Tribunal de Contas tudo junto e depois vem uma pergunta, vem um questionamento apenas de um ponto, você se perde na documentação. Então o ideal é guardar tudo e separado, saber onde você gastou cada ponto. Nós encerramos a primeira aula, a primeira parte da aula aqui, tá bom? Então, nós vamos agora para a segunda parte da aula, e eu vou fazer com vocês uma coisa, olha. Eu estou vendo aqui, já estamos em 30 minutos, e eu estou vendo que o vídeo vai ficar um pouco longo. O que é que eu vou fazer? Eu vou encerrar por aqui e vou gravar um outro vídeo, tá bom? Vou gravar um vídeo
próxima disciplina separadamente. Eu falei que ia gravar junto, mas eu estou vendo que já deu 30 minutos, então eu vou gravar em separado, você vai receber 2 vídeos, tá bom? Muito obrigado e daqui a pouco você recebe um outro vídeo.